Moradores de um condomínio no Jardim Helena, em Ribeirão, tiveram um aumento assustador na conta de energia depois que os relógios analógicos foram substituídos por digitais. As famílias fizeram a denúncia, já que até o momento não tiveram um parecer da concessionária. Na casa da Gildete não teve nenhuma mudança para ter aumento na conta de energia. Ela continua com a mesma televisão e nada de novo nos eletrodomésticos. As luzes só ficam acesas quando precisa. Tudo muito controlado para não ultrapassar o orçamento. Ela sempre pagou uma média de R$ 140 por mês. A última fatura dobrou de valor. Foi um aumento assim que fora do normal. Minha casa não mudou nada, minha casa continua os mesmos aparelhos. A gente é só eu e os meus 2 filhos. Eu trabalho à noite, durmo durante o dia. Então nada foi mudado. Nada. Então eu acho que não tem porquê ter chegado a esse absurdo. A conta dos moradores aumentou depois que a companhia de energia trocou os relógios, que eram analógicos, para digitais. A mudança foi feita de fevereiro para cá e o reajuste foi geral em todos os apartamentos. Eu estou com os 3 talões, né, os últimos 3 talões na mão. Aqui tem o mês de janeiro. Eu paguei R$ 158,16. Aí no mês de fevereiro veio para R$ 176,63. E agora veio na do mês de março, a última conta que chegou para mim, de R$ 396,69, que é um absurdo, né? Foi o dobro do valor anterior. Era mais ou menos 57, 60, 67, 87, 90, 99. Aí já pulou para 118, já pulou para 144,50, depois pulou para 337,94. Não tem como pagar, né? Se você pagar uma coisa que você não deve, como você vai pagar uma coisa que você não deve? Então não é justo, gente. Não é justo. Você pagar uma coisa que você não gastou, que você não deve, então tem que ser sim recorrigido bem mesmo. Não pode. O seu Agostinho também está indignado com as contas. Além do dobro do valor, ele recebeu 2 faturas para o vencimento de maio. Uma de R$ 121 e outra de R$ 225. Eles trocaram o relógio aí, veio essa coisa aí. E a gente liga lá, eles falam que vai mandar alguém aí para ver o que é que está acontecendo e até agora não apareceu ninguém. Tem pessoal que gastou 600, 700, 900 reais, diz que não tem condições de pagar. Ele pagava 220, 170, 200, agora veio para 700 reais, então não tem como a pessoa pagar, tá entendendo? É isso que a gente está questionando na CPFL. O Fernando fez as contas por quilowatts, que é a medida da energia elétrica consumida por aparelho durante um determinado período de funcionamento. E ele encontrou a falha. A cobrança mensal foi equivalente a 2 meses, então o aumento foi de 114%. A minha média comparada aos últimos 12 meses era de 249 o consumo e foi para 472. Ou seja, em abril eu estou pagando 114 a mais, então estou pagando praticamente 2 contas. Então assim, a gente não tem evidência, a gente não conseguiu acompanhar a troca do relógio. A gente não tem uma evidência de que o relógio iniciou zerado. E não é uma questão de média, tá? A gente vai na CPFL, é muita desinformação. Para cada pessoa aqui do condomínio é falado uma coisa. No meu caso específico, não foi feita a leitura com base na média. Pegaram o valor exato que estava no relógio. Tá? Então, assim, tudo indica que algum problema no início da instalação, o relógio não estava zerado ou algo do tipo. O que os moradores querem exatamente, o que eles estão reivindicando? Eles querem que essa conta seja cancelada e seja cobrada pela média, que é o correto. Porque tem moradores aqui que estão pagando R$ 800 de energia. Isso é fora da realidade, não condiz com a realidade dos moradores de hoje. Então é uma situação bem injusta, vamos falar dessa forma, que o correto é que a CPFL quebre ou analise essa conta, né, e cancele e emita uma nova conta para eles pela média do ano passado. Se a companhia não prestar os devidos esclarecimentos às famílias, a orientação do advogado é procurar a justiça. Mas antes disso, Gustavo Cândido dos Santos explica quais devem ser os procedimentos para tentar uma solução. Em situações como essa, é interessante que os consumidores que eventualmente tenham aí sofrido essa alteração no consumo de energia, procurem a concessionária de energia para que faça a inspeção desse aparelho, eventualmente a calibragem, ou até mesmo uma perícia mais específica, para que se apure se há algum defeito ou não nesse equipamento. E aí, consequentemente, regularizar ali o aumento ou não dessas contas de energia. Caso eles não sejam atendidos pela companhia, o que eles devem fazer?
Inicialmente, o consumidor que não tem esse atendimento por parte da companhia de energia pode buscar o PROCON para que o auxilie, intermedie ali nessa relação e tente solucionar o caso, ou, ainda assim, não havendo uma solução que o consumidor eventualmente espere, procurar o judiciário e mover uma ação para que seja feita ali uma avaliação mais minuciosa e, consequentemente, o judiciário apure se há ou não algum defeito nesse equipamento, a ponto de determinar a alteração dos valores cobrados pela companhia. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A CPFL informou que a substituição dos relógios visa aprimorar a qualidade do atendimento aos clientes, além de combater fraudes. A empresa esclareceu que monitora os dados do consumo do condomínio e fará, na próxima semana, uma visita ao local para esclarecer as dúvidas dos clientes. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo já está o doutor Paulo Henrique Marques, ele que é advogado. Doutor, a resposta da CPFL é de que então vai fazer uma visita ao local para esclarecer as dúvidas dos clientes, mas não disse se vai resolver o problema de fato. O que precisa ser feito, doutor, para apurar esse aumento exagerado na conta de energia dos moradores na análise do senhor? Muito boa tarde. Boa tarde. Então, realmente ali nós temos um problema de aferição, né? Pode ser um problema na leitura, como pode ser um problema desses novos aparelhos que foram trocados. Que a CPFL venha esclarecer o que está acontecendo, eu acho extremamente necessário, mas também é necessário que se resolva efetivamente o problema, seja pela calibração, seja pela aferição desses novos equipamentos, que me parece estar causando um transtorno exagerado, uma vez que contas de energia tiveram seus valores duplicados, né? E lá na frente, em comprovado alguma irregularidade, essas pessoas podem até que ser ressarcidas pela companhia de energia. Exatamente. Caso tenha havido o pagamento dessas contas, né? Às vezes o morador acaba pagando antes de discutir, com medo do corte e tal. Caso tenha havido o pagamento dessas contas, ele pode, caso comprovado que essa aferição foi equivocada, ele pode pedir o ressarcimento. E mais, o Código de Defesa do Consumidor diz que, em caso de cobrança irregular, a devolução tem que ser feita no valor dobrado. Doutor, e qual que é a orientação para essas pessoas que estão se sentindo lesadas nesse momento? É importante que elas guardem ali provas de toda essa situação, né? Sem dúvida, né? O que a gente fala sempre, né? A primeira coisa é protocolar, fazer a reclamação formal, né? Nos canais de comunicação da CPFL, guardar o protocolo, guardar as contas de energia, né? E com isso, exigir, num curto prazo de tempo, que a CPFL faça as considerações dela. Se não fizer, o caminho não tem outro, né? É a judicialização dessa questão, né? E na judicialização, os moradores podem pedir para que sejam depositados em juízo, para evitar o corte, a média dos últimos 12 meses em quilowatts, né? De forma que assim eles ficam protegidos de qualquer eventual possibilidade de corte de energia. Esse reajuste na conta de energia aconteceu, então, depois da troca dos relógios analógicos pelos digitais. E aí, mais uma vez, eu reforço a nota da CPFL, que é para melhorar aí o atendimento aos clientes. Isso, de fato, é importante. Só que não pode vir esse melhorar o atendimento ao cliente com uma conta 2, 3 vezes mais alta. A gente sabe que a tecnologia, ela sempre avança. Então, obviamente, que equipamentos, eles são trocados ao longo do tempo, uma melhor modernidade, uma melhor aferição, mas também não pode causar um prejuízo desse para os moradores, né? Eu acho que a CPFL já sabe do problema, ela já tem ciência desse problema, ela precisa procurar esses moradores e fazer a correta aferição desses equipamentos para saber aonde está o erro. Advogado Dr. Paulo Henrique Marques, agradeço muito a presença do senhor, a gentileza de sempre com o Jornal da Clube. Até a próxima oportunidade, doutor. Eu que agradeço.